É o quadro Gestor e Você. Gestor e Você acontece às segundas-feiras aqui no Bom Dia Produtor e nós sempre recebemos aqui um gestor da empresa GER, Gestão Estratégica Rural. E hoje está aqui Pedro Putini Mendes, que estará tirando dúvidas com relação a contratos de arrendamento pecuário em decisões do Judiciário. Bom dia, Pedro. Bom dia, tudo bom? Como vai? Tudo bem. Pedro, vamos falar um pouquinho sobre esses contratos de arrendamento. Existe alguma novidade preocupante para o produtor rural que nós estamos assistindo nesse momento? Sempre existem novidades por conta das interpretações que vêm surgindo na legislação dos contratos de arrendamento. Quem dá os entendimentos, a palavra final no judiciário normalmente é o STJ. E a terceira turma do STJ, ela entendeu de forma recente, aí, né, de maneira recente, que os contratos de arrendamento pecuário, o prazo mínimo para eles seria de 5 anos. Então, quando há essa divergência no pedido da entrega do imóvel, tal, o prazo seria de 5 anos. Certo. Que fator que levou essa decisão do Judiciário de estar fazendo essa alteração? Bom, o fator é o seguinte, foi um caso de um contrato de 2 contratos de arrendamento de um pecuarista, onde ele foi solicitado a devolver a terra, o arrendatário no caso, né, porque havia um contrato de 3 anos. E aí o arrendatário solicitou que fosse o prazo de 5 anos, porque ele desenvolvia uma atividade de grande porte, que é a pecuária, né? E aí foi que surgiu o entendimento na primeira instância, condenando ele a devolver a terra, e no STJ falou que o prazo era de 5 anos, segundo a legislação. Qual que é o prazo com relação a essa lei? Qual o prazo que a lei impõe? Certo, isso é importante. A legislação é o Estatuto da Terra, como eu te disse, uma legislação de 1964 que ainda está vigente. E o seu decreto, que é o 59566, também de 64. Os prazos são os seguintes. A lei impõe um prazo mínimo de 3 anos para lavoura temporária e atividade de pecuária de pequeno e médio porte. Aí a lei fala também que quando for lavoura permanente e pecuária de grande porte, o prazo deve ser de 5 anos. E no caso de atividades florestais, o prazo deve ser de 7 anos. Então esses são os prazos mínimos que a lei coloca, né, no caso de... Só que a divergência foi a seguinte, né? Ao analisar o tamanho do empreendimento e o tamanho da atividade, ou seja, a interpretação se deu com base em falar que a pecuária é uma atividade de grande porte e não a pecuária analisada sobre o tamanho pequeno, médio e grande. Por isso que se deu esse entendimento. Vamos lá. Por ser a pecuária uma atividade que tem um ciclo longo, né, então os ministros do STJ falaram, é uma atividade de grande porte, então não se aplica a 3 anos, se aplica 5. Esse foi o entendimento. Então isso serve como base agora para todos os outros julgamentos dos tribunais estaduais. Quando se discutir o prazo mínimo do contrato de pecuária, vai prevalecer um prazo de 5 anos. Quais são as maiores falhas que acontecem em contratos de arrendamento e que engloba essa lei? Quais os erros mais frequentes dos produtores rurais? Bom, os erros mais frequentes são, na verdade, não estabelecer as condições de devolução da terra, né? Porque normalmente o pecuarista que está arrendando, o arrendatário, né, ele faz o contrato e fica tranquilo que ele vai desenvolver a sua atividade, que normalmente ele se planeja, né? É aí que a gente entra no assunto da gestão, ele planeja o ciclo produtivo, os investimentos na terra e tudo mais, mas às vezes não especifica que tipos de investimento ele vai fazer e tem que ser ressarcido do arrendador, né? O prazo que ele vai continuar, as condições de renovação, e aí ele é pego de surpresa no momento que acaba o prazo, né? E dá essas divergências, né, com relação ao que ele vai poder ser indenizado, o que ele não vai poder ser indenizado, o que fez de benfeitoria na terra e tudo mais. Você falou de benfeitorias, vamos falar de notificação. Existe notificação do arrendatário do imóvel, na hora de entregar o imóvel, ele está lá especificando as benfeitorias que ele fez, ele tem direito a alguma coisa? Vamos lá. Com relação a isso? Sim. Se ele fez alguma benfeitoria no tempo de 3 a 5 anos, ele tem direito a isso? Sim. A lei fala em benfeitorias úteis e necessárias, né? As úteis são aquelas que aumentam o valor do imóvel e que facilitam o seu uso, né? E as necessárias são aquelas, que já diz o nome, necessárias para a conservação do imóvel. O que não for útil e necessário são as volutuárias, que a gente chama,
que são aquelas benfeitorias que só vão ser indenizadas se combinadas no contrato. Então, né, vamos recapitular. Úteis e necessárias só. Aquilo que tiver, aquilo que facilitar o uso do imóvel, né, e aquilo que for necessário para a conservação dele. Aí veja a importância, né, dos contratos de arrendamento, porque essas voluntárias aí, né, por mais que possam chegar muito próximos das benfeitorias úteis, elas só vão ser indenizadas se estiver combinada no contrato. Então esse é o grande problema aí. E outro detalhe importante que o produtor muitas vezes se pega aí nessa rescisão contratual é que a terra só pode ser entregue se for paga a indenização referente às benfeitorias úteis e necessárias, ou seja, se não negociar, não pagar as benfeitorias que foram feitas, o arrendatário pode ficar ali. Tem mais algum item que você pode estar alertando o produtor rural nesse momento? Porque esse assunto é bem extenso, né? São várias leis, são vários padrões que deve seguir. A orientação é não procurar contratos padronizados, né? Cada caso é um caso, essa frase já é bem comum no meio jurídico, e cada situação deve ser negociada de acordo com o interesse do arrendador e do arrendatário, para que ao final não haja essas divergências, o problema não seja judicializado, porque quando a gente fala de gestão, o ideal é que a gente não judicialize esse tipo de problema, porque o prejuízo é ainda maior, né? Sempre vai ficar desagradável para uma ou para outra parte. Então, a gestão, né, na propriedade rural, uma das bases da gestão é fazer contratos juridicamente seguros. E falando em gestão, nós estamos aqui para tirar suas dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural. Se você tem dúvidas com relação à gestão, manda para a gente. O número é 67992647810, que depois eu encaminho para o Pedro Puccini Mendes, da GER. Pedro, obrigado pela participação. Obrigado, Antônio. Boa semana para você. Igualmente.